Vem cá, me responde com sinceridade. Você está vendendo para o governo? Se você não está vendendo, por que você não está vendendo para o governo? Ele é o maior comprador do país. Todos os anos são mais de 150 bilhões de reais gastos comprando os produtos e os serviços que ele precisa. E pasme, 95% das empresas não estão atuando nesse mercado. Às vezes você não está atuando nesse mercado. E eu quero saber por quê. Por que você não está vendendo para o governo? Eu sei alguns motivos. Eu separei aqui uma lista com os 8 principais motivos das empresas não venderem para o governo. Às vezes um desses motivos vai ser o seu e eu quero eliminar esse medo, esse receio que você tem aí de vender para o maior comprador do país e mudar a realidade do seu negócio, o faturamento do seu negócio. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou listar todos esses problemas e a gente vai ver tudo isso agora. Fala, empreendedor, Rodolfo dos Anjos aqui. E esse aqui é um vídeo muito especial, porque às vezes você não está vendendo para o governo porque você tem algum receio, você tem algum medo, alguma coisa. Eu quero eliminar isso aí da sua frente. Quero mostrar como que esse mercado maravilhoso funciona e como que você pode aproveitar para ter um resultado, aumentar o faturamento do seu negócio vendendo para o governo. Eu já estou nesse mercado há mais de 20 anos, eu já vivi de tudo, já vi tudo e eu posso afirmar para você. Não existe um mercado mais simples para você estar entrando, um mercado que tem um resultado financeiro tão grande e que tem aí uma baixa necessidade de investimento como esse mercado. Então vamos lá, vamos começar aqui passando ponto a ponto, né? Fiz uma pesquisa profunda, pesquisei em sites como Sebrae, notícias, conversei com algumas pessoas também e eu vou trazer aqui a lista dos 8 principais motivos. Primeiro motivo, falta de informação sobre como funciona o processo de licitações. Muitas pessoas acreditam que o processo de licitação ainda é como era antigamente, lá atrás, que era tudo presencial. Hoje o processo de licitação, o processo de venda para o governo é tudo eletrônico. Basicamente, o que você precisa para vender para o governo? Isso aqui, ó, um computador com acesso à internet. Porque todo o processo é informatizado, nós estamos na era da tecnologia. E o governo, ele evoluiu junto, um ponto importante, tá? Quero já deixar claro no começo do vídeo aqui para você. Quando eu estou falando de governo, eu não estou me referindo a partido político. Não misture as coisas. Quando eu falo de governo, eu estou falando de órgãos públicos. Todos os órgãos públicos precisam comprar produtos e contratar serviços. E o processo hoje de compra por parte do órgão é muito simples, é muito eficiente, é muito transparente. É tudo na internet. Então hoje nós temos aí o pregão eletrônico, nós temos a dispensa eletrônica, nós temos o diálogo competitivo, que são formas que o governo utiliza para comprar tudo que ele precisa, seja produto ou seja serviço. Então é muito simples hoje você começar a vender para o governo. Ah, Rodolfo, mas eu tenho uma microempresa. A microempresa pode vender para o governo? Pode. O MEI pode vender para o governo? Pode. Qualquer porte de empresa pode vender para o governo, porque hoje o processo ele é muito simples. E aí a gente já entra no segundo ponto, no segundo receio, segundo medo, que é justamente a burocracia e a documentação. Rodolfo, o processo para vender é muito burocratizado, é muito engessado. Não é nada disso. O processo ele é muito simples, principalmente na parte de documentação. Como eu já falei para você, hoje nós vivemos na era da tecnologia. Tá tudo aqui, ó, na palma da sua mão, seja num computador, seja num celular, inclusive toda a documentação que você precisa está praticamente aqui, ó, tudo eletrônico. Hoje você consegue pegar as suas certidões, as suas documentações, todas na internet. É muito simples, todo credenciamento é todo online, você não precisa sair do seu escritório, você não precisa sair da sua casa para você estar se credenciando, para você estar participando da disputa. Antigamente, sim. Antigamente, né, quando a gente fala aí do pregão presencial, você tinha que se deslocar até o local onde ia acontecer a licitação, mas hoje você não precisa fazer nada. Para falar a verdade, você precisa fazer isso aqui, ó. Se você tiver um notebook, você abre o notebook e é isso que você precisa, basicamente. Às vezes no celular você consegue fazer todo esse processo. Não tem nada de burocracia. O processo está extremamente simples e fácil para você vender. Aí nós estamos no nosso terceiro ponto, que é ter a documentação para participar da disputa. Rodolfo, toda disputa que eu for participar, eu vou ter que ter um atestado de capacidade técnica, eu vou ter que ter uma Anvisa, por exemplo, quem for para vender medicamento ou artigos hospitalares, eu vou ter que ter uma documentação específica? Não. Então as empresas deixam de entrar nas licitações porque elas acreditam que não tem a documentação completa. Mas acontece que existem muitas licitações
que não vão exigir uma quantidade enorme de documentos, como por exemplo uma dispensa eletrônica, que é um processo de compra muito simples que o governo faz. O processo todo é muito rápido, muito dinâmico, tanto a velocidade de compra quanto a velocidade de entrega, pagamento. O processo é muito simples e rápido. E tem um ponto importante que você tem que ter em mente. Quando a gente está falando de vender para o governo, vender para órgãos públicos, eu não estou falando de você vender somente na sua região. Você pode vender no Brasil inteiro. O seu cliente são os órgãos do Brasil inteiro. Então, o que você vai fazer? Abrir uma empresa, está com a empresa recém-aberta, está sem um atestado de capacidade técnica, por exemplo, que é que você já tenha vendido, um atestado que comprove que você já tenha vendido aquele produto ou prestado aquele serviço, vai numa dispensa que não exija, faz ali a venda e aí você vai conseguir um atestado de capacidade técnica posteriormente. Ah, Rodolfo, eu não tenho uma documentação específica, então procure oportunidades que não exijam aquela documentação. Em paralelo a isso, você vai tirando a sua documentação. Então, você consegue saber qual oportunidade melhor se encaixa ao seu momento. E aí você vai se preparar para participar dessas oportunidades. Quarto ponto, quarto medo. Sabe qual que é? Não está inscrito aqui no canal, não curtiu o vídeo. Então, se você ainda não curtiu o vídeo, não se inscreveu no canal, ó, curte agora o vídeo, já se inscreve no canal para você não perder nenhuma novidade. Tem sempre um conteúdo novo aí para você e já aproveita e ativa as notificações para você ser lembrado quando tiver um vídeo novo aí para você. Quarto ponto, não saber aonde encontrar as oportunidades. Hoje é muito fácil você achar oportunidade. Você pode pesquisar até mesmo em sites de busca, como o Google, como o Bing, por exemplo, para você achar quais os maiores portais para você vender para o governo. Está tudo na palma da sua mão. E o processo para você achar as oportunidades é público, é gratuito. Você pode entrar no portal e eu já vou dar a dica aqui para você. Você pode estar focando, começando pelo maior portal de todos, que é o portal de compras do governo federal. Portal totalmente gratuito, tanto para prospecção de oportunidade quanto para você participar. Então entra nesse portal e você já vai conseguir ver as oportunidades que estão disponíveis para você. Mas o fato é que hoje está tudo aqui, ó, na palma da sua mão. Se você está vendo esse vídeo aqui, não sei se é por um notebook, não sei se é por um celular, mas independente do mecanismo que você esteja utilizando para assistir o vídeo, você tem aí a oportunidade de achar as oportunidades para você participar. É só você ir no lugar certo. Então, o portal de compras do governo federal, você pode pesquisar em outros portais, como o portal de compras públicas, você pode ir no portal da Caixa Econômica, você pode ir no portal do Banco do Brasil. Existem vários portais que estão aí à sua disposição para você achar as melhores oportunidades para o seu negócio. E aí a gente entra no quinto medo. Rodolfo, eu tenho medo de vender para o governo, porque aqui na minha loja eu já tenho um estoque muito alto, eu vou ter que aumentar o meu estoque para vender para o governo, ou vou ter que criar um estoque para vender para o governo. Não é nada disso. O processo de venda para o governo é totalmente diferente desse modelo tradicional, o modelo que muitas vezes você está acostumado. Como é que funciona um negócio? Eu vou montar uma loja para vender celular, ou capinha de celular. O que eu vou ter que ter? Vou ter que ter o celular, então eu vou ter que ter o produto, eu vou ter que ter uma loja física, eu vou ter que ter funcionário, eu vou ter que ter vendedor, né? Funcionário e vendedor é a mesma coisa. Eu vou ter que ter um espaço. Mas por mais que eu tenha o melhor vendedor, o melhor produto, o melhor espaço, tudo do melhor, não é garantia de venda, mas eu já gastei, já tenho o estoque ali do produto. Quando a gente fala de vender para o governo, a primeira coisa que você vai fazer é a venda. Então você vai ver o que o governo está querendo comprar, né? E isso é gratuito, todo dia o cliente está te falando que ele quer comprar. Você vai ver o que ele quer comprar. Opa, ele está querendo comprar um celular? Beleza, eu vou achar um fornecedor para eu fazer uma revenda. Eu só vou comprar do fornecedor se eu ganhar a licitação e quando eu receber o pedido na mão. Então, pensa comigo, você não acha mais interessante esse modelo? Um modelo onde primeiro você vende para depois comprar, mas você só compra depois que a venda já está feita, está garantida, você já sabe quanto que você vai ter de lucro aí no seu bolso? Esse modelo não é mais interessante? Esse é o modelo de vendas para o governo. Então, você não precisa ter estoque para começar, você precisa aproveitar as oportunidades. Tem um fornecedor para fazer a revenda e escalar o seu resultado. Sexto ponto que é fundamental. Muitas pessoas não entram nas licitações porque elas não entendem a regra. Ah, não, é muito complexo, ali o edital e tudo mais. É extremamente simples. Extremamente simples. Principalmente se você estiver aqui no meu canal, por exemplo, que tem muito conteúdo sobre isso. Como ler um edital, que é muito simples. Todo edital ele segue um padrão. Basicamente, o que é que você vai precisar ter para participar das licitações? É a documentação da sua empresa, atender as especificações. Basicamente é isso. Lógico, você vai ter que analisar o edital.
É extremamente importante, mas é muito simples. E é aquela coisa, né? Quanto mais você faz, mais fácil fica. Então você lê o edital uma vez, depois lê um outro edital. Ali pro terceiro e quarto você, entendi, então é isso. Isso é um edital. É extremamente simples e repetitivo. Então às vezes você já vai, cirurgicamente nos melhores pontos ali para você. E aí a gente entra no nosso sétimo ponto, que esse aqui eu já vi muita gente acreditar nisso aqui. Rodolfo, esse mercado é só para grande empresa, não entra nas licitações porque o MEI não pode vender, porque a minha microempresa não pode vender, só a grande empresa pode vender para o governo. E não é nada disso, qualquer porte de empresa pode vender para o governo. Seja MEI, seja ME, seja PP, seja unipessoal, qualquer porte, até a pessoa física pode vender para o governo. Eu não recomendo muito, mas até a pessoa física pode vender para o governo. Então, mas eu tenho medo ali de disputar contra uma grande empresa. O governo, ele é muito sábio nas decisões dele. E o que ele faz? Ele cria mecanismos para facilitar a vida de quem é pequeno. Ele sabe que quem carrega o país nas costas são os pequenos. Então você vai ter, por exemplo, cotas que são de participação exclusiva de micro e pequenas empresas, né? O MEI está incluso. Rodolfo, então nessas oportunidades o grande não entra? Exatamente. E nas oportunidades que os grandes participam? Eu, como uma microempresa, um MEI, uma ME, eu posso participar? Pode. Rodolfo, não, calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Então vou ter oportunidades que só os pequenos participam e oportunidades onde todo mundo participa, inclusive os pequenos e os grandes? Exatamente. Nas oportunidades dos pequenos, os grandes não entram. Então você tem um mercado gigantesco que você pode explorar, né? Além das vantagens que você tem quando você está disputando contra uma grande empresa. E aí nós entramos no nosso último erro, oitavo erro, que é, Rodolfo, eu não vendo para o governo porque falta estratégia, eu não sei precificar, eu não sei como participar de uma disputa, eu tenho medo de chegar lá e me aventurar. Perfeito. Nesse caso, o que é que você tem que fazer? Se esse é o seu receio, você tem que buscar se capacitar, você tem que buscar se formar exatamente o que você está fazendo aqui assistindo esse vídeo, buscando conhecimento para você conseguir se diferenciar, para você entender as melhores estratégias para você ter resultado. Inclusive, se você quiser ficar por dentro de estratégia, se você quiser o melhor processo para você vender para o governo, eu deixei o link especial aqui na descrição do vídeo para você. Maravilha? Mas agora eu quero saber de você. Qual desses erros você comete ou já cometeu? Coloca nos comentários aí que eu quero saber. Também coloca aí se eu esqueci algum erro, que às vezes eu faço um outro vídeo trazendo erros que eu não vi aqui, mas esses foram os principais erros. Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Maravilha? Então é isso, já curte o vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!